Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 25. Gente, nessa aula a gente tem como tema denotação e conotação. A gente vai nessa unidade, capítulo 4, estudar a palavra e o seu sentido figurado, certo? Mas para isso a gente precisa entender o sentido denotativo e o sentido conotativo da palavra. Então, fique com a aula que a Pro preparou para vocês. Vejam só, observe esses três exemplos. Nós temos aqui, no primeiro exemplo, a palavra casa, no segundo exemplo, também a palavra casa, e no terceiro, também a palavra casa. Vamos observar o significado dessa mesma palavra no contexto, nos três exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho, ele disse que casa. No segundo, ela não está em casa. E no terceiro, amigo, a casa caiu, certo? Então, observe que a palavra casa foi usado em três contextos diferentes. Mas, quando se fala na palavra casa, o que nós entendemos o que é casa? Casa, a gente sabe que é o quê? O lugar de habitação, onde nós moramos, certo? Então, se vocês observarem, a palavra casa, no seu sentido real, no seu verdadeiro significado, de acordo com o que está lá no dicionário, a palavra casa, que significa habitação, ela só está sendo usada dessa forma apenas em um exemplo. Qual é esse exemplo? No exemplo 2. Observe que ela não está em casa, aí sim, a palavra casa está sendo usada no seu verdadeiro significado, seu real significado, de acordo com o dicionário. No primeiro exemplo, nós temos casa, ele disse que casa, a palavra casa aí não é um substantivo, aí é o verbo casar, certo? No terceiro exemplo, amigo, a casa caiu. A casa caiu, aí está sendo usado no sentido figurado. O que significa, amigo, a casa caiu? É que alguém estava fazendo algo escondido, errado, e foi descoberto. Então, essa casa aqui no terceiro exemplo, embora muitos vão pensar que a casa caiu seja a casa, o ambiente, o lugar onde mora, mas ela não está sendo usada nesse significado. Está sendo usado o quê? Significa que algo foi descoberto, algo que estava sendo feito às escondidas, às intocas, como falam por aí, então foi descoberto, certo? Aqui nós observamos esses três exemplos e a gente vê o significado de conotação e denotação. Vamos ver o próximo slide. Ó, denotação. Vamos ver a definição? Denotação é a palavra usada com o sentido comum, ou seja, com o verdadeiro sentido que está lá no dicionário. Quando você não sabe o significado da palavra, você corre para quem? Para o dicionário e procura o seu significado. A palavra é usada no seu sentido real. No caso dos três exemplos anteriores, ó, então o sentido real foi usado em qual exemplo? No segundo exemplo. Já no terceiro, nós usamos o sentido figurado, ok? Então vamos para conotação. O que é mesmo conotação? É quando a palavra é usada no seu sentido figurado. A palavra é usada no sentido figurado e ela também a palavra é usada de modo simbólico. No caso de amigo, a casa caiu. Então ali usou a palavra casa para dizer que algo foi descoberto. Vamos para o próximo slide. Observe essa imagem. Na empresa onde eu trabalho, vivo engolindo sapos. Será que realmente a pessoa está engolindo sapos? Então, essa imagem aqui está sendo usada, a frase está sendo usada no sentido conotativo, porque não tem como a gente engolir sapos. Aqui significa que ele
anda engolindo algo que ele não gostaria nem de ouvir, certo? Observe só essa outra imagem. Aqui eu tenho, ó, e a frase diz: o rei Pelé vai pendurar as suas chuteiras, né? No caso, aqui tá um pouquinho erradinho, mas como a Pro pegou da internet, já veio, não tinha como a Pro consertar. As chuteiras, tá faltando um S aí, viu, gente? Mas é porque a Pro pegou essa imagem, não tinha como ela fazer o conserto da concordância da palavra, certo? Mas observe que chuteiras, quando diz que o rei Pelé vai aposentar as suas chuteiras, significa que o quê? Também essa frase está no sentido conotativo. Por quê? Porque significa que ele vai se aposentar, não vai mais jogar bola, ok? Vamos à outra imagem. A outra imagem, a frase diz, e observem a imagem: espero, meu amor, que você continue andando na linha. Será que é para ele andar em cima dessa linha realmente? No sentido real? Não. Aqui está sendo usado no sentido conotativo, sentido figurado. Por quê? Significa que espera que a pessoa continue fazendo tudo certinho, ok? Observe só essa outra imagem. Aquele homem é um cara de pau, certo? Então aqui também é uma conotação, porque não tem como a pessoa ter a cara de pau. Nós temos cara coberta com pele, osso, temos osso, pele, certo? Então aqui também é sentido conotativo. Vamos lá, observe as frases. O menino saiu correndo. Observe que nesse primeiro exemplo nós temos correndo, a palavra correndo, e está no sentido denotativo. E no segundo exemplo, o menino, o tempo, perdão, disse o menino. Então, o tempo está correndo. Vamos? Então, observe que foi usada a mesma palavra, correndo e correndo. Só que no primeiro exemplo está no sentido denotativo. Por quê? Porque correndo aqui significa um verbo, uma ação de correr. Já aqui no segundo exemplo está no sentido conotativo. Por quê? Porque o tempo, primeiro, tempo é um substantivo abstrato e não tem como tempo, ele não tem perna, na verdade, né? Aqui nós usamos apenas no sentido conotativo, só para representar que o tempo está passando rápido, ok? Então vamos aqui observar outra imagem. Estou sempre segurando vela para minha irmã. Será que ele vai estar assim, com a irmã segurando a vela? Não. Significa o quê? Vocês sabem o significado. Significa que ele está lá vigiando a irmã está namorando, né? E ele está lá só vigiando para as coisas andarem certinho, ok? Então, aqui termina a nossa aula, certo? De conotação e denotação. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.